reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor para a apresentação de uma ferramenta virtual da EDP Bandeirantes. É o que ao meu lado eu tenho o presidente da Comissão do Consumidor, o vereador Laércio Santos. Vereador, explica para a gente exatamente qual é o objetivo da reunião de hoje, o que é essa ferramenta virtual que vai ser apresentada pela EDP. Essa proposta surgiu bom dia a todos. Essa proposta surgiu por parte da concessionária Bandeirante, em razão de alguns diálogos que nós viemos mantendo com eles, de outros assuntos com relação à retirada de fios, questão de iluminação pública. A concessionária desenvolveu um software, um programa, onde eles procuram com isso criar uma mecânica para facilitar o trabalho seja de nós vereadores, da assessoria, da Câmara de um modo geral, da população, para que aproxime as reclamações mais a eles e a resposta da mesma forma. Então eles pediram essa reunião aqui no plenário para fazer uma divulgação ampla e esperamos que com isso eles realmente cumpra o propósito e faça a divulgação e facilite o dia a dia de todos nós aqui na cidade. É uma ferramenta de comunicação, então? É uma ferramenta de comunicação virtual pela internet, né, onde eliminará alguns obstáculos. Acredito eu que até não terá a população tanta necessidade de se deslocar até as lojas de atendimento da concessionária. Então esperamos que realmente seja útil no nosso dia a dia. A EDP vem, ao longo dos últimos anos, até numa questão um pouquinho complicada com a população com relação a algumas taxas cobradas e também essa questão dos postes, essa manutenção dos postes vem gerando certa polêmica. Essa audiência de hoje é só para tratar exatamente da comunicação, de como a pessoa pode fazer reclamações e não do problema em si, de problemas pontuais. Nós poderia pontuar os seguintes problemas que hoje nós temos com a Bandeirante. Nós temos o problema da retirada da fiação morta, que envolve ela e as demais concessionárias de telefonia. Nós temos a questão dos postes de madeira, que já era para ela ter substituído muitos pela cidade, não o fez, tem uma lei municipal regulando isso. Nós temos a questão da iluminação pública na cidade, a cidade está ficando um apagão. Isso decorre de uma questão de pagamento que envolve a prefeitura e um novo contrato que está para ser firmado, se vai ser com a Bandeirante ou uma outra empresa que vai gerir o sistema. Então nós temos esses três problemas e, paralelamente a isso, essa apresentação, me parece que ela teve essa ideia para desafogar um pouco a má imagem que todos nós estamos tendo da concessionária, do péssimo serviço que ela vem desenvolvendo na cidade. Então, acredito que não tem vínculo com esses três outros pontos, cujos quais nós teremos, inclusive, para o mês que vem, nós teremos uma outra reunião, já seria específica, com relação à fiação, que eles têm aí um trabalho desenvolvendo na cidade para eliminar essa fiação morta dividida por região e definimos que a cada trimestre teríamos uma reunião para apresentar o resultado desse trabalho. Hoje, especificamente, é só com relação ao software, a ferramenta mecânica para que nós tenhamos acesso com a companhia de forma mais rápida e ágil. Tá certo, muito obrigado, vereador, e boa reunião. Obrigado, eu que agradeço. Então, agora nós vamos para a transmissão ao vivo dessa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A pedido da concessionária Bandeirante, em nome da Comissão Permanente do Consumidor, onde a concessionária, através de um empenho da mesma, vai fazer a apresentação para nós, vereadores, para a Câmara Municipal, para a assessoria, para o público em geral, um sistema via internet, uma mecânica para que facilite o dia a dia nosso, da população, para as reclamações, as providências na manutenção elétrica e tudo mais. Aqui está com a gente o senhor Marcos Scarpa e a Juliana, ambos da EDP Bandeirante. E eu vou passar a palavra para o senhor Marcos, que fica à vontade para fazer as suas colocações necessárias. Bom dia a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Cumprimento aqui o doutor Laércio, em nome de todos os vereadores presentes e seus assessores. E eu e a Juliana, o objetivo nosso, nós desenvolvemos uma página na internet e a forma mais clara de explicar qual que é esse objetivo é o seguinte: a hora que um munícipe chega e faz uma solicitação no gabinete do vereador, e vocês precisam saber o ponto de situação que está
essa solicitação que ele fez dentro da EDP, é esse o objetivo. Então, vocês vão entrar dentro do sistema da EDP com a sua respectiva senha e vai verificar lá se esse pedido de ligação que ele passou, de que forma que está, onde é que está parado, um pedido de até 30 de julho, um pedido de lâmpada queimada, poda de árvore e todos os tipos de serviços que tem na internet, vocês também vão poder entrar, porque a maioria dos nossos clientes, às vezes, não tem essa facilidade de trabalhar com a internet. Então, é esse o objetivo. É um mecanismo ainda que nós estamos testando. A gente gostaria muito de ter o retorno de vocês, né? A gente pode até marcar aqui, doutor Laércio, numa próxima oportunidade, daqui a uns 4 meses, para que a gente venha tratar do mesmo assunto e vocês mostrem a dificuldade que vocês tiveram para que a gente possa trazer as melhorias. Tá bem? Esse é o objetivo. E então, eu e a Juliana estamos aqui à disposição de vocês e a Juliana vai passar para vocês o passo a passo, como é que funciona isso, qual que é o objetivo, e depois eles já vão fazer os cadastros aqui. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia, eu sou a Juliana, eu faço parte da EDP Bandeirante na área de grandes clientes. Então, como o Marcos comentou, nós desenvolvemos uma página no site da EDP, que tem alguns serviços disponíveis, né? E a gente ainda está em busca de algumas melhorias. Então, eu acho que esse feedback depois de vocês, eu acho que vai ser muito importante também. Mas hoje que eu vou passar uma apresentação, ela é simples. Nós elencamos 2 serviços, que é a poda de árvore e iluminação pública. Mas depois, se vocês tiverem até alguma solicitação, uma revisão de fatura, nós já podemos fazer isso no site, até com o login que nós vamos cadastrar para vocês, tá? Então, hoje, a agência virtual, quem pode acessar, né? O cliente de média e baixa tensão as residências, pequenos comércios, e nós também temos os clientes, né, os maiores, as indústrias, as grandes empresas. Esse acesso ele pode ser feito através do número da instalação, que é um número que vem na fatura, né, pelo CPF ou então o CNPJ da empresa. E aí, depois eu vou apresentar para vocês como é essas informações no site. Você vai colocar somente a instalação, o CPF ou o CNPJ e aquele número de código de segurança que geralmente tem, né, nos sites. O outro cliente que nós temos também, que é o poder público, que é o caso de vocês. Esse cliente, ele é um pouquinho diferenciado, então ele precisa de uma senha, né, que é liberado através dos grandes clientes. Você pode passar um e-mail, nós fazemos o cadastro. Esse cadastro nós vamos fazer hoje aqui para vocês. Então, vocês vão passar o e-mail, vão criar um login e no e-mail que vocês direcionarem, vocês vão receber uma senha, a primeira senha de acesso. Depois vocês vão fazer a alteração, tá? E da mesma forma, vai ter o login, a senha e o código de segurança e vocês já vão conseguir navegar no site da EDP, tá? Então, qual que hoje é o site? www.edpbandeirante.com.br. A partir do momento que vocês jogarem esse link, vocês vão conseguir navegar o site, mas aonde você consegue visualizar a agência virtual? Um pouquinho abaixo, você vai identificar serviços, agência virtual. E aqui ele vai relacionar para você todos os serviços que você consegue e tem acesso na agência, tá? Eu vou abrir para vocês depois um pouquinho, mas aqui a gente tem a solicitação de serviços. Você consegue, através do número da ordem de venda ou a nota de serviço, acompanhar a execução desse serviço, ou a ordem de venda, para ver se o status, que é um acompanhamento dentro da EDP, se está com a área técnica, se já existe uma nota de serviço para a rua, para a execução. Segunda via de fatura, consegue retirar também pelo site. Religação, acerto cadastral. Vou abrir um pouquinho depois para vocês dos serviços, tá? Então, a partir do momento que você clicar em qualquer desses serviços,
qualquer um, tá? Por exemplo, consulta solicitação. Ele já vai vir para essa tela para vocês, que aqui ele existe o número da instalação, CPF ou CNPJ e o código de segurança. Se for um cliente, um munícipe, vem até vocês, vocês podem fazer a solicitação ou a consulta através do cadastro de vocês, que é do cliente poder público. Mas, se não, vocês podem entrar direto no cadastro do munícipe. Aí, o que a gente precisa? Só o número da instalação, CPF e o código de segurança e enviar. Isso vocês já vão entrar na página inicial do cliente, consegue verificar todas as solicitações que eles fizeram, tá? Mas aqui no caso de vocês têm uma chamada exclusiva, que é cliente poder público. Então, se vocês clicarem aqui, cliente poder público, ele já vai aparecer essa telinha que é um pouquinho diferente. O que mudou? Ao invés de ser a instalação e o CNPJ, ele vai pedir o login e a senha. Esse login e essa senha, hoje nós vamos fazer o cadastro de vocês. Então, vocês vão criar um login qualquer para a gente fazer um cadastro e um e-mail que nós vamos encaminhar a primeira senha. Depois, no primeiro acesso, obrigatoriamente, vocês terão que fazer a atualização. E isso, tem que fazer a troca. Então, aqui nós pegamos um exemplo, colocou o login, a senha, código de segurança, enviar novamente, tá? Aqui você já está dentro da agência virtual. E a gente sabe que, às vezes, poder público, né, tem várias instalações. Então, para você não ficar procurando, se tiver que fazer uma solicitação específica, por exemplo, aqui para a Câmara, para a unidade de vocês, não tem necessidade de vocês ficarem procurando pelo endereço ou número da instalação. Se vocês tiverem o número da instalação, vocês podem colocar aqui no campo. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Número da instalação, nesse campo, tá? E vir e pesquisar. Colocou o número, pesquisar. Ele vai apresentar para vocês, e aí ele traz o nome do cliente, ele vai trazer o parceiro de negócios, que é um cadastro junto à EDP, o número da instalação, que é a que você mencionou, o endereço, o bairro, o município. Você também tem a opção de fazer um cadastro que a gente coloca como apelido. Colocar alguma, às vezes tem uma instalação, né, que você queira colocar um nome para facilitar, você consegue também, tá? E aí basta só você clicar em cima da instalação e ele já vai abrir para você esse campo. Esse campo é onde estão todos os serviços disponíveis no momento, tá? Vou abrir só para vocês aqui um pouquinho, para vocês verem a disponibilidade. Então, aqui em cima, o que ele traz para você? Ele traz o parceiro de negócios, né, o nome desse cliente, a instalação e a tensão também que hoje ele é atendido, se é média, baixa ou alta tensão. Aqui ele traz aqui ele traz o endereço do cliente, né? A classe, se é baixa tensão, se é residencial, comercial, poder público. E aqui embaixo ele já traz os serviços. Então, no meu cadastro, o cliente consegue fazer atualização cadastral, fazer uma troca de um telefone, e-mail. Ele não consegue fazer, por exemplo, uma alteração de nome, tá? Não é nessa situação, mas pequenos acertos ele consegue fazer nessa chamadinha. Se ele tiver necessidade também de tirar uma segunda via de um contrato, né, com a EDP, para levar como a gente fala? De endereço? Não, né? Mas é de confirmação de endereço, né? Às vezes tem algumas lojas, algumas empresas que pedem agora me fugiu a palavra, mas como se fosse um comprovante de endereço, né? Você consegue aqui, através da segunda via do contrato, ter essa confirmação do seu contrato junto com a EDP, tá? Então, aqui ele consegue também tirar a segunda via. Das minhas faturas. Essa solicitação, essa análise do faturamento, ela é bem interessante. Então, às vezes, pode chegar até vocês alguma reclamação de fatura, eu pago R$50 e veio 200. Pode ser que tenha tido alguma divergência na leitura. Então, aqui, através dessa chamada, você pode abrir uma nota de reclamação de faturamento e vai cair para a EDP analisar, tá?
Depois você consegue fazer a alteração da data de vencimento. Então, você tem disponíveis várias datas. Às vezes, né, a gente sabe o vencimento da conta vem dia 10, mas o interessante para mim seria dia 25. Então, tem uma relação de datas e tem a possibilidade de fazer essa alteração, tá? Tem a chamada de débito automático, para você ter o número o código da IDP para você levar até o banco também para fazer o cadastro. Endereço de entrega de faturas. Então, o cliente que mora aqui, por exemplo, em Guarulhos, mas quer que a fatura seja entregue em outro município. Nessa chamada ele consegue fazer a alteração também, tá? A segunda via da fatura, que eu comentei com vocês, e a segunda via de faturas pagas também. Então, uma fatura de janeiro do ano passado, ele consegue retirar aqui o comprovante, tá, de pagamento. Depois, na parte de consultas, ele tem a consulta de débitos, tá? Ele aparece para você todo o histórico de pagamento, consulta de faturas pagas. Essa consulta solicitação eu acho muito interessante e eu acho que vale a pena utilizar. Nessa consulta solicitação, você consegue analisar as ordens de venda. Que é ordem de venda? Uma ligação nova, por exemplo. O município vem e traz para vocês o número da solicitação e através dessa chamada você consegue ver o andamento, se já houve uma análise pela equipe técnica da EDP, se já existe uma nota de serviço, se essa nota de serviço já foi executada, se encontra-se em campo para execução. Então, através dessa chamada, você consegue consultar e ver o andamento dessas execuções de serviço, tá? Depois nós temos o histórico de consumo, ele também traz todo o histórico do cliente em 12 meses, tá? Depois, Minha Energia, tem um informe de leitura, você consegue informar a leitura até 3 meses, tá? Só que isso é um ponto de atenção, né? Você pode informar somente até o 3º mês. No 4º, precisa ter a leitura em campo, tá? Porque isso também pode ter algumas implicâncias para o cliente mesmo. Pode ter uma suspensão de fornecimento por falta de leitura. Então, informe somente 3 meses, tá? Verificação de tensão. Um exemplo, às vezes lâmpada oscilando, você vê mesmo caindo a tensão. Então, aqui você pode abrir uma reclamação, vai gerar uma nota de serviço para a nossa equipe verificar, tá? Depois nós temos em mais serviços a alteração de carga. Essa alteração de carga é, por exemplo, residência, né? Ele, agora está aumentando o número de pessoas em casa, eu preciso de mais um chuveiro, e a gente vê que não está atendendo o padrãozinho que está lá, precisa ser alterado. Então, ele vai passar para a gente a relação de carga, que é o número de lâmpadas, tomadas, equipamentos, e a gente vai gerar uma ordem de venda para análise da nossa técnica, tá? Então, aqui também ele consegue executar. Aí, a alteração do padrão na mesma situação. E aí, 2 pontos aqui embaixo que eu gostaria de conversar com vocês, que é a iluminação pública, que ele consegue fazer a solicitação de reparos, tá? Então, se tiver uma lâmpada apagada, ele consegue fazer a solicitação por aqui. Nós temos o PID, que é o pedido de ressarcimento. Então, se houve alguma queima de algum equipamento, por essa chamada consegue abrir um pedido de análise junto à IDP, tá? E outro serviço que nós vamos conversar aqui hoje é sobre a poda de árvore, tá? Então, são serviços muito fáceis de solicitar e a gente vai abrir aqui um pouquinho para vocês. Então, o que a gente vai abrir aqui agora um pouquinho é da iluminação pública. Ele fica em mais serviços e tem a chamadinha aqui, iluminação pública. Então, só clicar em iluminação pública, ele já vai abrir para você essa telinha. Ele carrega para você o município de onde está sendo feita a solicitação, e ele tem um match code. Nesse match code, ele tem várias opções. Mais de uma lâmpada apagada em sequência, uma lâmpada apagada. Então, tem várias opções. Você vê qual a solicitação se encaixa,
Você coloca para a gente, e nesse campo aqui embaixo, na localização da ocorrência, é o que a gente precisa mesmo, que é o endereço, um ponto de referência, próximo ao número tal. Isso a gente precisa o mais detalhado possível para que o serviço seja executado dentro do prazo, né, estipulado, e que a gente atenda da melhor forma possível a solicitação. Então, você colocando todas essas informações, basta você vir em enviar, ele já vai gerar para você o número da nota de serviço que vai direto para a equipe que vai executar, tá? O protocolo e o prazo também para atendimento. O legal, quando ele gera essa telinha, você consegue embaixo cadastrar um e-mail. E nesse e-mail que você faz o cadastro, ele recebe essas informações, número de protocolo, nota de serviço e o prazo para acompanhamento. Então, se um munícipe vier até vocês, vocês podem fazer essa solicitação ou no cadastro de vocês, ou direto no munícipe. E aí, se vocês fizerem no de vocês, né, no cadastro de vocês, manda para o e-mail do cliente, ele já fica com esse registro da solicitação, tá? Todos os serviços, após a geração, né, quando é gerado a nota de serviço ou a ordem de venda, quando tem o protocolo, tem o campo do e-mail para o cadastro. Depois, quando a gente tiver mesmo no site, eu mostro para vocês, tá? Bom, agora o próximo, que é muito tranquilo também, o passo é da poda de árvore. Ele também fica no mais serviços, ele fica um pouquinho para baixo aqui da iluminação pública. Então, clicando em poda de árvore, ele vai abrir o mesmo campinho para vocês. E ele sempre tem match code, então ele facilita muito, tá? Então, você abriu o match code, vai ter várias opções também, vocês né, vão verificar conforme a necessidade. Aqui para a gente colocou uma situação de risco. E a mesma situação, aqui na informação, a gente precisa do mais detalhado possível da localização, né, se tiver um telefone também para contato, sempre colocar para a gente, porque se tiver alguma dificuldade, a nossa equipe faz contato com o solicitante, tá? Então, depois que vocês preencherem para a gente todas essas informações, novamente virem enviar, ele vai aparecer para você o protocolo, que ele fica aqui no cantinho, o tipo do serviço, a solicitação, a data, né, que você solicitou, o horário e o prazo para execução. E aqui, um pouquinho para baixo, que eu não consegui tirar para vocês, é onde fica o campo do e-mail. E eu acho isso muito legal, porque a partir do momento que vocês consigam, né, gerar a nota, você consegue encaminhar ou para o e-mail de vocês, para um acompanhamento, ou então do munícipe, tá? Aí aqui já abri um pouquinho para vocês, é do passo a passo da questão da consulta-solicitação. Acho que é uma ferramenta que auxilia bastante. Que é os casos de ordem de venda e nota de serviço, tá? Então, se você clicar direto ali já na consulta-solicitação, ele vai abrir para você esse campo. Esse campo, se você der um Enter, ele vai puxar para você as últimas solicitações. Se foi aberto no nome, no parceiro de vocês, no cadastro de vocês, ele vai buscar, tá? Se não foi, aí a gente precisa do número da ordem de venda ou da nota de serviço. Mas se foi aberto no parceiro tal, dá um Enter, ele vai puxar para você as 12 últimas solicitações, tá? Então tranquilo. Então, com o número, né? Esse aqui é uma ordem de venda. Você lançando o número, só vir em pesquisar, ele vai trazer para você a situação. Quando foi aberto esse pedido, o número, né, que você já informou, a descrição, se é uma ligação nova, se é uma alteração de carga, nesse caso, uma ligação provisória. E aí, se depende de algum serviço na rede para atendimento a esse cliente, a essa solicitação, ele aparece aqui também para a gente. Nesse caso, poderia também ser liberado automático, tá? E ele aparece também a situação, se ele está pendente, né, se está aguardando alguma análise. Nessa situação, nesse caso, ele já está encerrado. E ele coloca para vocês a data da última atualização, tá? Geralmente, para a gente que já conhece, 4.000
são ordens de venda, são ordens que precisam de análise da técnica, tá? Esse caso que a gente vai ver agora, esse 10 mil, são casos que já existem ligação. Então, por exemplo, uma ligação nova, que já existe uma ordem para executar, energizar. Ou então uma ordem que já esteja com uma equipe de rua, tá? Então, 10 mil já existe uma nota que está para a rua para execução. Então, essa solicitação, ele aparece a data para você, é um pouquinho antigo o caso aqui, de setembro de 2013, o número da solicitação que vocês informaram, o tipo do serviço também. Então, você vê que é um complemento, aquela nota anterior é da análise da rede, liberou, tá ok, vai gerar esse número de nota de serviço que é para execução em campo. Então, é uma ligação nova, o status também aparece para você, ela já foi executada no dia 6. Ele sempre aparece a última atualização, tá? Hoje, então, o que nós temos disponíveis na agência virtual são esses serviços. Como o Marcos havia comentado, nós estamos em desenvolvimento ainda de algumas melhorias e eu acho que o feedback, o retorno de vocês vai ser fundamental. E eu acho que é uma nova ferramenta e se vocês tiverem alguma dúvida, pode acionar o Marcos, eu entro em contato também com vocês. Mas da nossa parte, a princípio, a agência virtual, a gente só elencou 2 serviços, mas ele é de muito fácil manusear mesmo, tá? Ele é bem... Todos têm match code, e se tiver alguma dúvida mesmo do que agora vocês vão começar a utilizar, eu me coloco à disposição, Marcos também, tá? Mas o que eu gostaria agora também de fazer com vocês é criar um cadastro, né, um login para cada um, para que facilite realmente essa utilização. Tá? Consegue pôr meu e-mail? Consigo. Deixa eu só pegar aqui. Então, na realidade, o objetivo do desenvolvimento dessa página para vocês é assim. Por exemplo, eu sou um munícipe, chego no gabinete e falo, eu fiz um pedido de ligação, já fui lá na Bandeirante, não consigo saber o que está acontecendo. A ideia é que vocês entrem na nossa página e verifiquem realmente o que está acontecendo. Se a dúvida continuar, como é acordado com essa casa, o meu e-mail todos os gabinetes têm e daí vocês passam para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Mas é um facilitador para diminuir aquele desconforto de vocês terem que sair do gabinete e ir até a loja de atendimento, né? A gente consegue, através da página virtual, que não deixa de ser uma loja de atendimento, saber o que a própria atendente vai verificar lá, vocês também vão verificar aqui. Esse é o objetivo e a gente gostaria muito que funcionasse. Então, nós já passamos isso para algumas câmaras de municípios menores, para ver como é que está funcionando, né? E estamos fazendo agora o grande teste aqui, que é o nosso maior município, onde tem a maior demanda, que as pessoas possam ter um pouco mais de dificuldade. E daqui a 2, 3 meses, o que vocês acharem interessante, a gente volta, vê quem teve a oportunidade de participar, para que realmente a gente possa ver quais as dificuldades que nós estamos tendo, né, e qual a melhoria que pode ser feita, tá bom? Tem alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? Pois não. Doutor Alexandre, dentista, queria fazer um questionamento. Fica à vontade, doutor. Acho que fica mais prático lá. Alô, bom dia a todos. Bom dia, presidente dos trabalhos, vereador Dr. Laércio. Bom dia, vereadores presentes. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, sobre, o senhor falou poda de árvore. Eu queria saber se a própria EDP Bandeirantes tem sua equipe de poda de árvore ou é uma parceria que tem com a prefeitura, porque eu sei que quando nós fazemos um pedido na prefeitura e envolve fios, a prefeitura precisa da equipe de vocês para poder executar o trabalho. Esse trabalho que vocês estão facilitando para esta casa aqui, é com a equipe de vocês ou
exatamente com a equipe da prefeitura. Se vocês têm a equipe própria de poda de árvore. Nós temos uma empresa contratada, especializada em poda de árvore. No município de Guarulhos, nós temos um acordo com o secretário de Meio Ambiente, aonde, se você tem uma árvore que está interferindo no fio, ela não é de grande vulto e você tem a praticidade de ir lá e podar, a EDP já vai e faz a poda. Se essa árvore pode trazer uma consequência maior, que é uma qualidade de árvore, aonde a prefeitura tem uma preservação, está intimamente ligado à parte de meio ambiente, daí nós temos que ter o acompanhamento da prefeitura. Existe um acordo que está sempre em desenvolvimento, né? Eu sei que com o próprio secretário de Meio Ambiente e a nossa área ambiental, junto com a área de manutenção, tem esse trabalho. Mas esse trabalho aqui, quando o senhor faz uma solicitação através desse trabalho aqui para poda de árvore, essa solicitação ela vai cair no mesmo local aonde uma solicitação feita na loja, em qualquer tipo de lugar. Então, não vai mudar praticamente nada sobre isso. Então, na verdade, vocês têm a própria equipe de vocês também. Além da parceria com a prefeitura, vocês têm nós temos a nossa própria equipe e, em conjunto, alguns pontos nós fazemos a poda em conjunto com a prefeitura. Tá, entendo. Agora, a grande cobrança, acredito, para os demais colegas, demais vereadores, realmente são lâmpadas queimadas. Até há pouco tempo existia um canal da própria prefeitura direto com vocês. Até acredito que esse canal ainda existe. Só que infelizmente hoje parece que está já chegando a gente escuta falar em 2.000 lâmpadas queimadas na cidade. Esse trabalho facilitador de vocês vai facilitar e vai ser atendido os munícipes que pedem apoio para a gente, para que imediatamente se consiga religar essas lâmpadas? Vereador, nós tivemos um desconforto com a prefeitura, que todos acompanharam, e foi feito um acordo na quarta-feira passada, né? Com o senhor prefeito? Com o senhor prefeito e toda a sua equipe, nós assinamos um acordo e voltamos aí em vias normais de atendimento. Entramos em contato já na quinta-feira passada, após a assinatura do acordo, que foi às 18 horas, com o DIP, que é o Departamento de Iluminação Pública, que o diretor é o Marcelo, e fizemos um trabalho conjunto de todos os levantamentos de lâmpada queimada, pelo motivo que nós ficamos sem a manutenção em função desse desconforto. Sim, senhor. E isso daí está sendo trabalhado a 4 mãos. E por que também? Até 31 de julho, a EDP ela é responsável pela manutenção da iluminação pública no município de Guarulhos. A partir de 1º de agosto, passará essa responsabilidade à prefeitura. Então, todo esse trabalho e esse pedido vai cair para esse pessoal que está fazendo aí. Nós estamos com várias equipes, né? Já tínhamos disponibilizado várias equipes para retomar esse serviço o mais rápido possível. E se porventura o senhor ou um dos seus colegas tem algum ponto onde necessite esse retorno mais rápido, o meu e-mail está sempre à disposição para que eu possa viabilizar isso. Eu sou realmente sabedor que o senhor tem o seu e-mail à disposição dos nobres colegas. Inclusive, eu já tive em outras conversas anteriores, pela lei que eu tenho aprovada na cidade, que a Bandeirantes tem a obrigação de tirar gratuitamente os postos, e quando eu conversei com o senhor para tentar ver de que maneira poderia ser cumprido isso, o senhor realmente foi muito elegante, até me deu seu e-mail, seu celular. Até gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar por isso. E aproveitar a oportunidade, realmente o engenheiro Marcelo é uma pessoa maravilhosa que dá toda a atenção para a gente. Agora, como está normalizada a situação, hoje vocês trouxeram mais um canal aberto para nós vereadores para poder dar continuidade nessa ajuda para a população. Mas se a gente ligar para o mesmo acesso que nós tínhamos na prefeitura, vai ser, porque antigamente se ligava e era rapidamente se trocava as lâmpadas. O acesso, pelo menos até o dia 31 de julho, aqui é um acesso rápido, mas o acesso que tinha na prefeitura continua sendo rápido também. Sem dúvida. Esse canal aqui é só para evitar que a hora que o munícipe procure seu gabinete, o seu assessor tenha que se deslocar para uma de nossas lojas para saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes o munícipe tem alguma dificuldade de entendimento, ou a própria Bandeirantes está trazendo algum desconforto a ele. Então, por esse canal, a ideia é que você tenha realmente uma posição
e consiga esclarecer o munícipe, possa ajudá-lo. Sim, É mas esse o objetivo. Das lâmpadas que eu tô falando, Em questão das lâmpadas, todos os canais estão abertos. Se o senhor tem um canal com a prefeitura, pode continuar utilizando aquele. Se quiser fazer uma ligação, fazer o pedido por aqui, pode fazer por aqui. Sim, senhor. Tá? Só para encerrar, todo esse benefício maior que o senhor está trazendo para a cidade de Guarulhos, isso só vai valer até o dia 31/7, enquanto durar o contrato com vocês, ou isso é permanente? Não, a gente tem que deixar claro que o único serviço que passa sobre a responsabilidade da prefeitura é a troca da lâmpada, e se porventura a prefeitura também for implantar novos pontos de iluminação, ela que será a responsável. A EDP Bandeirante, ela continua responsável pela sua concessão na distribuição de energia elétrica, fornecendo energia com obrigatoriedade de fornecer energia com qualidade e continuidade. Então, o único serviço que vai passar a partir de 1º de agosto a ser responsabilidade da prefeitura, por ordem federal, isso, né? Sem dúvida. E o ponto de vista principal do governo federal, ele entende que a iluminação pública está diretamente ligada à segurança. E eu, particularmente, também entendo que a prefeitura vai fazer um trabalho bem melhor nesse sentido do que a própria EDP Bandeirante, porque eu sempre dou o exemplo que se a lâmpada estiver queimada na frente da minha casa e faltar energia na sua, eu tenho que acudi-lo primeiro para deixar a lâmpada num segundo plano. E ela, como responsabilidade da prefeitura, acredito que ela vai ser mais atendida com mais velocidade. A partir do momento que encerra o contrato com vocês, de 31/7, continua o serviço de vocês nas podas de árvores e também nas trocas de lâmpadas? Não, aí nós só temos que cobrar a prefeitura. Não, a única coisa que a EDP Bandeirante deixa de ser responsável é a troca da lâmpada, e se porventura a prefeitura solicitar uma ampliação, também ela passa a ser responsável. Só a iluminação pública. O restante, poda de árvores, solicitação de acréscimo de carga, mudança de endereço e o fornecimento da energia e novas ligações, é tudo responsabilidade da EDP. Com certeza. Agradeço. Muito obrigado, presidente. Senhor Marcos, antes de eu passar a palavra para o colega Rogério, o vereador, fazer um questionamento, digamos que a Bandeirante ela passará a ter a responsabilidade única e exclusivamente de fazer chegar energia com qualidade, como o senhor se referiu. Digamos que os transformadores, a rede venha a ficar obsoleta, aí a energia não chegará com qualidade. Essa questão de manutenção na rede, transformador, por exemplo, que eu estou usando como exemplo, isso vai impactar na qualidade do serviço. De quem que é a responsabilidade nesse tipo de situação? Passará a ser do município também, transformador, esse tipo de material, ou é da Bandeirante? Não, em hipótese alguma. Tudo que é relacionado ao fornecimento da energia com qualidade e continuidade, a concessão da distribuição da energia elétrica, ela é da EDP Bandeirante enquanto ela for detentora dessa concessão. É responsabilidade dela. Vamos dar um exemplo que nós conversamos aqui um pouquinho antes. Vamos supor que a prefeitura queira fazer uma iluminação onde nós não temos o posteamento, né? A prefeitura vai pedir para a EDP colocar o posteamento e, posteriormente, a prefeitura vai apresentar um projeto de iluminação para esse posteamento e a própria prefeitura vai executar. Então, a EDP Bandeirante continua responsável por todos os outros serviços, né? Então, eu poderia dizer que a rede, ela tem, como leigo, ela teria a passagem de energia elétrica, que seria o serviço que a Bandeirante disponibiliza, e teria uma outra rede, que seria a iluminação, esse tipo de situação. Essa parte da iluminação, aí é de responsabilidade do município. Na realidade, não tem uma rede elétrica separada para a iluminação. A EDP Bandeirante ela é obrigada a fornecer a iluminação para todas as lâmpadas que o município vai... O município vai passar a ser mais um compartilhante, como nós fizemos no nosso trabalho de compartilhamento. Tanto a Vivo como a NET, nós vamos ter o município na iluminação pública. Então, por exemplo, se a gente olhar uma rua onde todas as lâmpadas estão apagadas, né, possivelmente
E, com certeza, 90% o problema é da IDP Bandeirantes, que não está fornecendo energia para todas essas lâmpadas. Agora, se você olhar a rua onde tem 5 lâmpadas acesas, 2 queimadas, mais 5 acesas, essas 2 queimadas é responsabilidade da prefeitura, porque nós estamos percebendo que tem energia para todas as outras. Tá ok? Perfeito. O vereador Rogério vai fazer seu questionamento, por favor. Quero cumprimentar o presidente, Dr. Laércio Santos, vereador nessa casa, cumprimentar também os nobres vereadores, o senhor Marcos Scarpa, Juliana, toda a assessoria dos nobres vereadores dessa casa e cumprimentar também todo o público que nos assiste pela TV Câmara. Senhor Marcos, tirando algumas dúvidas em relação a esse novo canal, que quero, de fato, parabenizá-lo pela iniciativa, eu quero entender algumas dúvidas que me surgiram. A primeira, quando o assessor do vereador ou o próprio vereador fizer o seu cadastro na página virtual, existe algum mecanismo no sistema que identifique ou diferencie aquele contato, aquela solicitação, aquela demanda, ou cai na mesma situação de todos os munícipes em comum, em geral? Existe alguma diferença ou não? Não, não existe diferença alguma. Na realidade, esse sistema, como normalmente o gabinete não faz solicitação, e sim ele acompanha, né, uma solicitação feita por um munícipe, né? Ou o próprio munícipe vem até o gabinete e pede uma poda de árvore, daí sim o gabinete vai entrar. Esse pedido vai cair junto com os pedidos dos próprios munícipes dentro da mesma linha de atuação da IDP. Ok, muito bem. Então, fica claro que é meramente consulta. Então, o vereador e o assessor vai poder fazer as consultas acompanhando todo o processo até a solução. A criação desse canal, eu acredito que após a utilização de todos, a percepção que nós vamos ter é assim, que ele é mais importante para os senhores em termos de consulta, porque o munícipe vem e questiona, e daí você já entra ali, consegue dar uma resposta rápida, em vez de ter que sair até a loja. Pelo outro lado, o senhor também pode fazer uma solicitação pelo munícipe, né? Desde que ele passe todos os dados, o senhor entra dentro da página como se fosse o munícipe e faz o pedido, né? Agora, por exemplo, não precisa necessariamente o munícipe ser o responsável pelo pedido da poda da árvore ou da lâmpada queimada. Então, existe também a participação por solicitação de serviços pelo próprio gabinete, não é só consulta. Ok. Em relação também, nós tivemos na reunião anterior, e a minha fala foi sobre a questão dos prazos. Senhor presidente, quero fazer agora uma pergunta ao senhor presidente e também caminhando ao senhor Marcos. Nós tivemos aí, depois daquela reunião, uma conversa que padronizaríamos os prazos, né, que seriam os feedbacks. Feito a solicitação, quais seriam esses prazos das demandas? Já formatamos, já foi formatado e estabelecido esses prazos de respostas? Por que eu pergunto isso? Porque todo o serviço tem que ter um prazo a ser executado. Nada pode ficar indeterminadamente sem uma resposta. E, lógico, o munícipe nos cobra. Vereador, a poda da árvore, a árvore aqui está invadindo aqui a fiação, pode dar um estouro aqui, pegar fogo aqui próximo à minha residência. Ô vereador, os cabos estão caídos aqui há 2 meses, eu não tenho resposta. E nós precisamos ter prazos para poder dizer ao munícipe, ainda está dentro do prazo, ou já temos o prazo exaurido
e vamos cobrar a Bandeirantes, vamos cobrar uma resposta, enfim, até para que vocês não seja cobrado antes do tempo, né? Então, eu acho que é importante a gente estabelecer esses prazos para dar respostas efetivas aos munícipes. Eu gostaria que você, senhor Marcos, nos desse essa resposta, mas antes o presidente, eu gostaria de ouvir o presidente se foi já estabelecido. O vereador, o que ficou definido com a Bandeirante nas 3 reuniões que nós tivemos com ele, que nós teremos um calendário trimestral. E essa nossa reunião está marcada, Fabiana, para que dia? Dia 26 de junho, mês que vem, quando eles vão nos apresentar uma parcial do andamento dos trabalhos com relação à fiação morta da cidade. Foi no mês de abril que foi definido isso, e definiu-se 2 datas, uma das quais é essa data de hoje, que era uma outra data, foi adiada para hoje, e essa do dia 26 com relação à fiação morta, vamos dizer assim, a esparramada na cidade, que eles vão apresentar uma parcial do andamento desse trabalho para nós. Perfeito. Eu entendi, presidente, e eu quero fazer uma colocação para o senhor Marcos. Essa resposta da demanda efetiva, se eu faço um pedido hoje, qual é o prazo que eu tenho de resposta efetiva para dar ao munícipe? Sem contar o prazo que está estabelecido ali na loja virtual. Não sei, não posso dizer, porque eu não acessei ainda esse canal. Mas se já estiver, o senhor, por favor, já pode na nos loja informar. virtual, os prazos são todos de 10 dias, né? Praticamente são de 10 dias de prazo para que você tenha um posicionamento. Mas eu me lembro que na reunião passada, o senhor questionou alguns serviços que não são rotineiros, né? Então, se o senhor puder, por exemplo, esses exemplos que o senhor acabou de dar, a resposta tem que ser imediata, né, vereador? Porque nas condições que o senhor relatou, a resposta, o senhor tem que me passar um e-mail, eu tenho que mandar uma equipe lá e verificar o que está acontecendo. Muito bem. Agora, seria muito bom se o senhor pudesse me passar um e-mail com a percepção que o senhor tem da solicitação dos seus munícipes em alguns tipos de serviço que não tenham características de serviços rotineiros da IDP Bandeirante e que a gente pudesse acordar um prazo nessa próxima data mesmo, tá bem? Se o senhor puder me passar na próxima semana qual a relação desses serviços, eu converso com a nossa equipe e o que sai da rotina, a gente faz um acordo aqui com essa casa de atendê-los dentro de um prazo que a gente fechar no dia 26. Perfeito, mas Tá? eu quero fazer uma colocação, senhor Marcos. Não foge do serviço rotineiro algumas demandas. Por exemplo, eu fiz um ofício, vão completar agora 2 meses, e não obtive respostas. Eu fiz esse encaminhamento a Bandeirantes, e por sinal, em frente à minha residência, os compartilhantes do sistema, eles não estão cumprindo nenhum tipo de prazo, né? Os compartilhantes, por quê? Porque 2 meses eu não obtive resposta, os fios estão no chão, 2 meses, isso é em frente à minha residência. Tirei fotos, documentei, fizemos ofícios, e da mesma forma em alguns bairros que nós estamos constantemente com a população, como o Jardim Nova Cumbica, Parque Urapuru, Jardim Otal, a cidade satélite industrial Cumbica, enfim, aquela região que eu estou constantemente ali, onde eu atuo bastante. Eu observei também, porque fizemos a mesma indicação, encaminhamos a mesma demanda via ofício e não fomos respondidos. Por isso eu insisto em que a gente, como o senhor já disse, na próxima reunião estabeleça prazos efetivos, que eu acredito que vai ser de suma importância para os nossos munícipes. Eu também entendo nesse sentido, vereador, que para esses exemplos da caso do compartilhamento, né, nós temos que fechar mesmo no nosso grupo, que a partir do momento, qual será o canal ideal, né, porque não adianta nós encaminharmos um ofício para uma área que ela vai repassar para esse grupo que nós estamos trabalhando. Então, é melhor que a gente já passe diretamente para o grupo. E a gente fecha dentro dessa linha
para que todos fiquem confortáveis. Ok. Eu acredito que o que o senhor vai me passar tem alguns dados desses que o senhor citou, né? E Sem a gente já entra... Sem dúvida. Só para finalizar, quero tornar público uma situação que realmente é constrangedora e é triste. Há mais de 6 meses foi inaugurado uma quadra poliesportiva num bairro chamado Parque Uirapuru. Essa quadra foi inaugurada e há mais de 6 meses foi solicitado a ligação da energia dessa quadra. E até hoje não foi feito. Agora eu entrei com uma intervenção, fizemos uma solicitação, um ofício, enfim. E ali hoje é um abrigo de usuários de drogas à noite. E o presidente daquela instituição, que faz parte de uma sociedade de amigos de bairro, e a prefeitura, através da Secretaria de Educação, que construiu aquela quadra, então é um equipamento ligado à educação. Conversei com o presidente, ele disse que esse pedido saiu lá, foi feito lá pela Secretaria de Educação. Enfim, eu gostaria que ficasse registrado e que nós depois tivéssemos uma resposta efetiva. Eu vou encaminhar, inclusive estou com o documento aqui, vou encaminhar e entregar em suas mãos, para que a gente possa resolver esse problema, essa celeuma, que já se estende há mais de 6 meses. E a população está ali inconformada, porque é um equipamento que precisa ser utilizado, e às vezes à noite a própria comunidade quer utilizar a quadra, e hoje está sendo utilizado por pessoas que fazem mau uso, inclusive até depedrando já aquele equipamento, e, enfim, por conta, e usando drogas ali, utilizando como ponto e utilizando ali para uso de drogas ali à noite. Então, eu peço que o senhor dê uma atenção a esse caso. É só isso que este vereador tem até o momento. Muito obrigado. Só complementando esse caso da ligação nova dessa praça, a partir do momento que houve um acordo com a EDP Bandeirante, na quarta-feira passada, É uma quadra poliesportiva. Pois não, mas é pedido da prefeitura, né? A partir do momento que houve esse acordo, a Bandeirante vai tomar as providências pertinentes para fazer a ligação. O senhor me passando aí, com certeza, se não houver um tipo de serviço que seja necessário a ser executado na rede, a gente tem condições de fazer essa ligação na próxima semana. Ok, muito obrigado. Arinaldo tem questionamento para fazer? Bom dia a todos e a todas. Marcos, é de ciência da Bandeirantes que nessa casa, se não me engano, em 2005, foi aprovada uma lei em que a Bandeirantes teria um prazo para retirar todos os postes de madeira da cidade, né? E, por incrível que pareça, se não me engano, foi no meio da semana ou no final da semana passada, tem uma matéria na Folha Metropolitana em que um poste de madeira cai em cima de um caminhão. Sorte que, azar do motorista, né, e do dono do caminhão que foi em cima, mas sorte dos munícipes que não estavam presentes para cuidar. Aí a minha pergunta é dentro disso. A Bandeirante tem algum cronograma de trocar os postes de madeira da cidade? Porque fazer pedido a gente faz para trocar os postes, mas parece que há alguém abençoado que vai olhar lá os postes e olha visualmente, está bem, como esse poste que caiu em cima do caminhão, estava bem, e o poste caiu. E a pergunta é, há na Bandeirante algum sistema de identificação, como é feito esse trabalho para as trocas dos postes e se tem um cronograma? Segundo, eu sei que já é questionamento já feito em várias reuniões que a gente tem feito, e você também tem respondido, mas como a gente está ao vivo, e a gente aproveitar também para até os munícipes ter essa informação, e quando procurar Bandeirante, já saber como ficar ciente de como procurar. É a troca do poste próximo do portão ou no portão da garagem. Porque a gente recebe muita reclamação e muitos pedidos é que os postes ficam
cara tinha o poste, construiu a casa e o poste está lá na porta da garagem. E tem pessoas que dizem que não conseguem tirar o carro. Como é que o município providencia o pedido, como é a resposta da Bandeirante, no sentido de troca de poste que está impedindo a garagem? Seria só isso. Obrigado. Só um minutinho. Ari, você fez sua pergunta, ela é bem oportuna, mas eu estava conversando com o senhor Marcos Scarpa, a gente vai estudar a possibilidade de realizar uma audiência pública, que aí ele poderá, ele se predispôs, não é isso, senhor Marcos? Vem esclarecer todas essas dúvidas, inclusive com relação ao custo da conta de energia elétrica, por que subiu tanto, a questão da bandeira, muitas informações que a população não tem, a gente procurar divulgar o máximo possível para que a população venha, nós, vereadores, assessoria, e ter todas essas informações o máximo possível, esmiuçar todas essas dúvidas de forma mais profunda, e eles, acredito eu, terão até mais elementos aqui para responder. Com a palavra, senhor Marcos. Bom, o primeiro caso do poste que caiu, ele caiu porque o caminhão enroscou na rede da telefônica ou da NET, não sei qual que estava abaixo, e puxou o poste caiu, e ainda bem, como o senhor falou, caiu em cima do caminhão e ali segurou. E houve informação que o poste não estava em boas condições. Se ele foi reclamado e a IDP Bandeirante teve até lá, algum técnico verificou que estava em boas condições, e a responsabilidade, como sempre, passa a ser da Bandeirante, já era, e passa a ser ainda mais se alguém deu o aval que o poste está em boas condições. Mas esse caso específico, o caminhão enroscou e daí quebrou o poste em cima dele. O segundo caso, no passado, como é que os loteamentos, como é que eles são construídos? Eles são obrigados a ter toda a infraestrutura. O loteador, ele apresenta para a IDP Bandeirante um projeto de rede que ele vai construir. E os lotes divididos de 10 em 10 metros de frente. A Bandeirante aprova esse projeto de rede, ele constrói essa rede. Daí a IDP vai verificar se ele construiu de acordo com o projeto aprovado e energiza. Posteriormente a isso, ele começa a venda dos terrenos e tem a percepção que, se ele dividir o lote em 2, ele vende com maior facilidade, voltava à prefeitura e aprovava o desmembramento de um lote em 2. O que acontecia? Algum poste ficava no meio desse lote de 5 metros, e daí não tem garagem que se faça. Existe lei municipal e existe lei estadual que exige que a distribuidora retire o poste sem custo ao munícipe. Felizmente ou infelizmente, não estou aqui para avaliar, estamos conversando, existe uma lei federal aonde todas as distribuidoras são obrigadas a seguir e não permite a troca, a retirada desse poste sem que o solicitante pague o custo. Infelizmente, né, para quem está solicitando é dessa forma. Esse custo, você imagine, se todas as distribuidoras fossem retirar os postes que estão atrapalhando a cada munícipe conforme ele vai construindo sua residência, esse custo iria todo para a tarifa, por isso que a lei federal não permite, né? Então, o que existe hoje em termos de legislação jurídica é isso, tá bom? E como o Dr. Laércio falou, a parte dos postes de madeira, nós já conversamos na reunião passada, nós vamos verificar isso a 4 mãos, nós aqui, da IDP Bandeirante, os senhores dessa casa e a prefeitura, para verificar se o cronograma que a Bandeirante tem em substituição desses postes de madeira, que eu garanto a você, é uma vontade expressa do nosso presidente também, tá? Ele não pode nem ouvir falar em poste de madeira, mas tudo tem um custo e você tem que responder para todos, né? Nós vamos, em conjunto, verificar quais as condições que nós temos de fazer essa troca, a exigência dos senhores aqui dessa casa, a exigência do munícipe, da prefeitura municipal, para que a gente tenha realmente um cronograma que atenda a todos. Com a palavra o senhor Samuel para seu questionamento.
Bom dia a todos e todas, cumprimentando aqui o vereador Laércio Santos por essa iniciativa. É um questionamento, primeiro, que acho que é uma informação importante. Eu estou aqui representando a vereadora Eneide, que pediu que eu viesse representá-la aqui. Sou assessor da vereadora. Acho que é uma informação importante, tem muitas demandas que chegam para os vereadores e chega para os assessores sobre tudo que foi colocado aí. É pena que a questão da iluminação, como foi informado aí, é até dia 31 de julho, né, que a gente vai poder reivindicar nesse site. Mas uma coisa que também me preocupa queria que o senhor Marcos, né, da EDP, informasse melhor, quer dizer, esclarecesse melhor, como é que ficarão a extensão, né, a ampliação da energia elétrica no município, que, pelo que foi falado, vai ser toda a estrutura para que essa extensão se dê, vai ser necessário a prefeitura arcar com as despesas, né? E uma outra coisa também que criou dúvidas, eu gostaria de saber, que hoje existe a instalação social, o poste social e a caixa, né, de entrada social. Quem arcará com esses custos? A Bandeirantes vai continuar fornecendo esse equipamento para a família de baixa renda ou será da prefeitura essa responsabilidade? Obrigado. Bom, o que eu quis dar de exemplo aqui é o seguinte: a EDP Bandeirantes, ela continua sendo a responsável por toda a distribuição de energia elétrica do município e de toda a sua área de concessão, que são 28 municípios, sendo o nosso Guarulhos aqui o maior deles. Então, veja bem, se eu estou com o meu último poste aqui e você me pediu uma ligação nova aqui, e essa distância tem 49 quilômetros e 900 metros, eu sou obrigado a estender a rede para te atender sem cobrar um tostão da rede elétrica para você que está fazendo uma ligação nova. O que eu dei de exemplo, que eu falei para o Dr. Laércio, foi assim: vamos supor que a prefeitura queira pôr uma iluminação numa estrada onde não mora ninguém, tá? Daí ela quer pôr uma iluminação aqui, mas não tem poste. Então aí que ela vai ter que pedir para que a EDP Bandeirante ponha os postes, pagar por isso, depois ela apresenta um projeto para a EDP aprova e ela põe os braços de luz. É esse o exemplo que eu tinha dado. Para ligação nova, para extensão, para fornecimento de energia elétrica, para qualquer indústria que venha nova em Guarulhos, qualquer munícipe que queira construir sua casa, os conjuntos habitacionais que nós temos aqui, uma loucura, né? Todo mundo sabe o que é Guarulhos e o que cresce a cada momento, a EDP Bandeirante é responsável. Como é que funciona isso? Você, quando vai fazer um pedido de uma ligação nova na EDP, você dá a relação de carga para ela. Ela pega toda a sua relação de carga, vamos supor que chegou a 20 kWh, e vai verificar se naqueles circuitos que vai atender essa nova ligação, não precisa ser feito nenhum investimento, se ele atende sem investimento. Se ele atender, a sua ligação é em 2 dias. Se eu tiver que fazer um investimento, daí eu tenho que fazer um projeto, ver o custo desse investimento, qual vai ser a sua participação e qual vai ser a participação da Bandeirante. Isso depende tudo do consumo ou da indústria ou da própria residência. É assim que funciona. Então, vamos deixar bem claro, o único serviço que passou para a prefeitura é a troca da lâmpada queimada, e se porventura ela for implantar novos pontos de iluminação, ela apresenta o projeto e ela executa. No passado executava a Bandeirante. Hoje, a empresa que ela deve contratar para fazer a manutenção, que pelo tamanho do município, eu acredito que ela contrate uma empresa, essa empresa também vai fazer a extensão dos novos pontos. Tá bom? Perdão. Então, a EDP Bandeirantes continua também responsável pela regularização de todas as áreas clandestinas. Então, às vezes, um dos vereadores dessa casa me pede e fala: Marcos, eu preciso de um poste social para uma determinada família.
O que a gente faz de avaliação? Nós verificamos, primeiro, se essa família tem direito à tarifa social de energia elétrica, porque ela precisa ter o Bolsa Família, né? A gente há de convir que quem nunca pagou energia vai passar a pagar, tem que pagar uma energia mais barata. Por isso é necessário, porque senão ela deixa de ser clandestina e passa a ser inadimplente, tem problema de Serasa e tudo mais, cria um caso não só para a distribuidora, como para a própria família. Então, nós avaliamos isso e verificamos se essa região também foi regularizada, aí nós conseguimos fazer regularizações individuais. O que a EDP Bandeirante tem são regularizações regionais, em conjunto com a Prefeitura, onde o pessoal invadiu uma área, essa área passa a ser regularizada pela Prefeitura, porque normalmente onde se invade não está regularizado. Ou é terreno particular ou não está regularizado. Então, a partir do momento que a Prefeitura conseguiu regularizar, daí não só o SAI, como a EDP Bandeirante, pode entrar e fazer toda a regularização com a doação do poste e a entrada da rede na residência das pessoas, tá bom? Alguém mais pretende fazer algum questionamento? Não tem mais nenhum questionamento, senhor Marcos. Fica à vontade aí o que o senhor achar pertinente na conclusão dos trabalhos, se for o caso. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Juliana, né, que está sempre à disposição nossa aqui, minha colega da EDP, agradecer ao Dr. Laércio e todos os vereadores presentes, a todos vocês, assessores, e dizer que nós estamos à disposição. Ninguém está fazendo de vocês aqui uma cobaia, tá? Isso daqui já está funcionando. O que eu quero, e vai ser muito importante no município de Guarulhos, porque vocês vão de convir que Guarulhos tem todos os tipos de serviços que foram relacionados aqui. Quando a gente faz isso em Cachoeira Paulista, em Cruzeiro, em outras cidades menores, a gente não tem a sensação de toda a dificuldade que todos nós temos aqui. Então, vai ser de suma importância e a gente quer, até seguramos um pouco o projeto para melhoria, para ter a percepção dos senhores aqui, para ver depois o que a gente pode fazer o pedido de uma só vez, tá? Então, em meu nome e em nome da Juliana, eu agradeço a presença de todas, a gente continua sempre à disposição. Senhor Marcos e Juliana, a gente que agradece, acredito que foi de bom tom essa divulgação e vamos procurar agora, como membros da comissão, divulgar para os demais vereadores e para a população para que seja bem utilizado e que tenha mais cobrança junto à EDP Bandeirante. Isso aí, doutor Laércio, só a Juliana disse que o pessoal tem que vir aqui para fazer o cadastro, tá bom? Quem desejar fazer o cadastro, então procure a Juliana aqui pela ordem que ela vai fazer e vai orientar pessoalmente. Obrigado. Bom dia. Foi encerrada agora essa reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor para a apresentação de uma ferramenta virtual da empresa EDP Bandeirante. E aqui ao meu lado está o diretor de assuntos institucionais da empresa, o Marcos Scarpa. Eu queria que o senhor falasse para a gente, foi apresentada aqui uma agência virtual da EDP Bandeirante. Qual que era a finalidade de apresentar essa ferramenta aos vereadores? Tentar facilitar essa relação com o Legislativo. Os vereadores levam muitas demandas para a EDP Bandeirante dos munícipes, né? Essa ferramenta vai agilizar esse processo? A ideia, né, por exemplo, os munícipes eles já têm essa oportunidade e não são todos que tenham a internet, que podem utilizar desse canal. A parte comercial também tem, a parte industrial também tem. O que faltava? O poder público tem, né? Não só a prefeitura, como também os vereadores, porque são muito questionados pelos munícipes. Então esse é o objetivo, é facilitar, é deixar de exigir que o munícipe venha até o gabinete e faça com que o assessor vá até a loja para ter um conhecimento do estado do pedido dele que ele está solicitando, que ele não está entendendo. E os assessores e os vereadores sempre estão esclarecendo os munícipes, né? Então, isso que é muito importante. O resultado disso é que seja um meio de comunicação que realmente facilite o assessor ou o próprio vereador. Hoje o vereador já atua como uma espécie de mediador nesses casos, né? Quando a população não consegue um acesso direto à empresa. Depois faz um requerimento, entra em contato com o senhor, mas com essa ferramenta será uma coisa mais direta? Eu entendo que os vereadores vão poder
dar uma posição para o munícipe do que realmente está acontecendo. Às vezes o munícipe tem alguma dificuldade no entendimento e ele vem ao vereador e o vereador vai procurar saber o que está acontecendo para poder esclarecer. Com essa ferramenta, ele vai entrar naquele momento e já esclarece o munícipe o ponto de situação, de repente que ele precisa ir até a loja assinar um contrato, ele não teve esse entendimento, tudo isso vai poder melhorar. A ideia é essa. Mas isso não impede também, para deixar bem claro para a população, que ela mesma faça esse acesso na agência virtual, ela também tem essa oportunidade. Não, o que é importante, né, é que a EDP Bandeirante tem os seus canais abertos para todos os seus clientes, né? O que nós estamos querendo aqui é facilitar um pouco a vida dos vereadores e seus assessores. Mas o objetivo nosso desse canal é que ele dê a mesma oportunidade aos assessores como ele dá a todos os clientes, a todos os munícipes, que acessem a loja virtual com o seu CPF e com o número da sua instalação, eles vão ter as mesmas condições que essa casa. Esse novo vínculo com o poder público ainda é novo. Vai ter um período de teste para ser avaliado, para tentar melhorar essa ferramenta? Nós instituímos essa ferramenta o ano passado, né? No final de 2013, fizemos alguns testes em alguns pequenos municípios da nossa área de concessão e como teve um funcionamento e um bom resultado, agora nós estamos fazendo nessa casa que vai ser o teste final, né? Guarulhos, ele sempre tem de tudo, né? Então a gente vai ver o que realmente foi bom, o que precisa ser melhorado, para que quando for fazer essa intervenção nesse canal, se faça de uma única vez. Muito obrigada, Scarpa. Eu que agradeço. Então, foi encerrada essa reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor sobre a ferramenta virtual da empresa EDP Bandeirante. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.